Olá, começa agora o programa Mercado Futuro ao vivo aqui do estúdio da Bolsa de Mercadorias e Futuros BMF em São Paulo. Eu durante alguns anos na minha extensa e longa carreira profissional, eu cheguei a falar assim, nossa, o Brasil é um país que não tem política agrícola, né? Tá tudo meio complicado, mas na verdade eu estava enganado, o Brasil tem política agrícola. Pode não ser a adequada, mas tem política agrícola. Porque aquelas coisas, às vezes o governo promete uma coisa e não cumpre, outras vezes vai liberar uma coisa, mas quando chega o dinheiro na ponta não chega nem uma parte do que ia chegar. Quer dizer, eu sempre vi essa questão da política agrícola de uma maneira meio complicada, mas o tema do programa de hoje é entre esse e outros ligados a questões legais, digamos assim, das políticas adotadas pelo governo brasileiro. E falei legal, tem que falar do Dr. Lutero de Paiva Pereira, que é o meu entrevistado de hoje, e ele já deixa para você aí um e-mail para você tirar dúvidas que, porventura, a gente não consiga tirar aqui no programa. Está aí o e-mail, pb@pbadv.com.br. Doutor Lutero, obrigado pela sua presença. Hoje tivemos alguns pequenos probleminhas aí, mas isso faz parte da vida, é para dar tempero, né, para as coisas ficarem mais saborosas. Obrigado, o senhor veio de Maringá, então, ele é diretor que fala, não é? Coordenador do curso de Direito Agrofinanceiro, que é uma matéria nova que tem lá na Sesumar. E é muito legal, porque hoje em dia, para você fazer contratos... O tema do programa vai demonstrar como é importante isso. O advogado hoje precisa conhecer bem essa coisa de finanças para fazer um contrato tudo direitinho. Doutor Lutero, obrigado pela sua presença. O Brasil tem uma boa política agrícola? O governo brasileiro cumpre a política agrícola que ele determina direitinho? Ou tem um emaranhado legal aí que só advogado consegue entender? Resch, nós temos uma ordem legal boa para a política agrícola. O que nós não temos é uma implementação dessa ordem legal. Então, o que o setor tem vivido ao longo de muito tempo é exatamente a dificuldade ou a incapacidade ou a negligência do governo de estabelecer uma política agrícola de acordo com o que a Constituição estabelece e de acordo com o que a lei agrícola também estabelece. Então nós temos um vácuo entre o que é legal e o que é fático. E aí que a questão começa a criar problema para o setor. Então a política agrícola do governo, no que diz respeito à sua implementação, está muito aquém do que a previsão legal determina. Dá para a gente ter algum exemplo, alguma coisa disso? Tá. São vários os instrumentos de política agrícola. Política de crédito, fiscal, seguro, comercialização, preço mínimo. Hoje, nós podemos destacar, para exemplificar, a questão dos preços mínimos. Existe uma ordem da Constituição que impõe ao Estado, portanto, ao governo federal, estabelecer uma política de preços mínimos para o setor agropecuário, de tal forma que o setor tenha, no mínimo, a rentabilidade a cada safra. Obviamente que pela política agrícola de preços mínimos implantada ao longo do tempo, o setor não tem nenhuma segurança no que diz respeito à rentabilidade. Porque a política de preços que o governo estabelece está muito aquém da realidade do custo de produção. Vou dar um exemplo nessa questão dentro do ambiente da Constituição Federal. O artigo 187 da Constituição Federal, no inciso 2º, diz que o governo deve estabelecer uma política de preços de tal forma que os custos sejam guardados ou protegidos pelo preço, do preço do produto agrícola. Obviamente, se nós estabelecemos e observarmos o que o governo fez nos últimos anos, o próprio governo estabeleceu, exemplificativamente, um custo de produção de R$10 a saca, no caso, soja, fazendo exemplo, e estabeleceu um preço mínimo de 8. Obviamente que esse preço mínimo vai tirar a rentabilidade do setor, não vai dar receita, porque está aquém do custo de produção. E ele estabelecendo uma política de preços mínimos aquém do custo de produção, o governo também força o mercado a pagar o preço menor para o produtor. Então o governo não compra pelo menor preço, não financia pelo preço real e faz com que o mercado trabalhe contra o setor. E o setor, então, sofre a descapitalização e sofre com o endividamento, que é o que está arrastando ao longo de mais de 20 anos.
Agora o governo criou aí uma série de títulos e tal. Isso aí melhorou um pouco a situação do produtor ou continua complicado? Olha, melhorar não melhorou porque enquanto nós não estivermos no traçado da política de preços que dê alguma salvaguarda ao setor no que diz respeito às incertezas da comercialização, não adianta nós termos bons títulos. Nós temos bons títulos para o setor. A sede do produto rural, por exemplo, é um dos bons títulos. Mas a política de preços mínimos faz com que o mercado achate a negociação, a comercialização dos produtos. Com isso, o produtor que não tem rede de armazenagem, tem produto altamente perecível, se obriga a vender o produto pelo preço que o mercado oferece, já que o governo não socorre o setor. E, na verdade, se nós olharmos dentro da Constituição Federal, a Constituição estabeleceu ao Estado fomentar a produção agropecuária do país, porque a produção agropecuária do país é condição não somente para o desenvolvimento econômico do Estado ou do país como um todo, como também para a estabilidade da ordem social. Se eu não tenho produção agrícola, e o Estado não tem como manter a ordem social, porque num Estado onde a nação que tem a carência de alimentação não tem ordem nem paz. Então, o Constituinte de 88, prevendo isso, já impôs ao Estado fomentar a produção agropecuária. Como que uma produção agropecuária pode ser fomentada, desenvolvida, incrementada, se a cada safra a receita é menor e o endividamento é maior? Então não há incremento disso. Por isso que hoje nós estamos já estudando com os produtores uma ação de indenização contra o Estado, contra a União. Por quê? A União era obrigada, por preceito constitucional e legal, a estabelecer política de preços mínimos para fomentar o setor. Ela não fez isso de acordo com o preceito legal. Que nós temos aí o Estatuto da Terra, tem um decreto 79/66, temos a lei agrícola e tem uma Constituição estabelecendo isso para o governo. Como ele fez uma política de preço achatando a receita, e o produtor teve perda de receita por causa disso, obviamente, então o Estado é obrigado a indenizar o produtor rural. Obviamente que essa indenização vai ser pleiteada e poderá sê-lo somente nos últimos 5 anos, pelo preceito que protege o Estado de responsabilizar somente até 5 anos do fato gerador. Então, neste caso, o produtor rural tem o direito de procurar a indenização do Estado, porque o Estado trouxe prejuízo no desenvolvimento da atividade agrícola. E é importante observar que é uma atividade agrícola de interesse social. Por isso que a Constituição já determina que ao Estado incrementar a atividade agrícola, porque o Estado não pode incrementar uma atividade agrícola de interesse eminentemente privado. Mas como a atividade agrícola não é somente de interesse eminentemente privado, mas também de interesse do Estado, ele é obrigado a incrementar. Você falou aqui a questão dos preços mínimos. Eu não me lembro se o governo está atualizando todo ano o preço mínimo. No ano passado, o preço mínimo do milho era absolutamente ridículo, o custo. O custo de produção. Por lei, ele é obrigado a atualizar anualmente esses valores? Por lei, ele é obrigado não somente a atualizar, como também a dar um ganho. Se nós formos ao Estatuto da Terra, a lei diz que o governo deve estabelecer um preço mínimo que tenha rentabilidade no mínimo de 30%, no mínimo de 30%. Se nós formos à lei agrícola que está vigendo atualmente, lá diz que o setor agrícola deve ser a ele assegurado rentabilidade igual a outros setores da economia. Então, há um preceito legal que assegura ao produtor rural o direito de ter rentabilidade. E a maneira da rentabilidade, obviamente, é pela comercialização. Não é somente pelos custos menores, não é somente pelos custos menores do crédito, mas pelo trato na venda. Se nós olharmos o plano agrícola e pecuário do governo para 2007 2008, nós vamos ver que a maioria dos produtos agrícolas sequer tiveram atualização do custo. Nem atualização, muito menos ganho. Então nós teremos para a safra 2007-2008 um preço de produto agrícola que vai trabalhar contra o fortalecimento econômico do setor. Porque o mercado, vendo que o preço mínimo está naqueles patamares, o mercado vai trabalhar naqueles patamares, obviamente. Sempre trabalhando menor.